No próximo dia 31 de março, o golpe militar no Brasil completa 50 anos. A justiça brasileira foi diretamente atingida por atos do período. E para falar sobre o impacto do regime no Supremo Tribunal Federal, nós estamos aqui para falar com o ministro aposentado do STF, Sepúlveda Pertence. Ministro, e como é que era o clima no STF durante esse período do regime militar? À época do golpe, eu era professor e pós-graduando da Universidade de Brasília e tinha, há poucos meses, assumido um cargo no Ministério Público do Distrito Federal, para o qual fizera concurso. No dia do golpe, sou daqueles que não falam 31 de março, 1º de abril, eu advogava ocasionalmente no Supremo, mas estava principalmente focado nas atividades da Universidade de Brasília e exercendo o cargo de promotor. Pouco depois, em 65, é que, requisitado pelo Supremo Tribunal, passei 2 anos, como na época era o máximo de tempo permitido, como secretário jurídico, velho título do hoje assessor de ministro, no gabinete do ministro Evandro Lins e Silva. E isto coincidiu, logo em seguida, com as aposentadorias de 3 ministros e a mudança radical no Supremo Tribunal, nas relações entre o Supremo Tribunal e o governo autoritário. Os atos institucionais que resultaram nessas aposentadorias surpreenderam o meio jurídico na época? Havia, neste primeiro período, um clima de apreensão, seja por estas pregações abertas, seja por boatos intercorrentes de que este ou aquele ministro seria chamado a responder, a ser interrogado em IPMs. Surge nesta época, presidente do Supremo, o ministro Ribeiro da Costa, uma frase a ele atribuída, não posso testemunhar se seja historicamente verdadeira, mas que o ministro Ribeiro da Costa teria dito: se tocarem no Supremo Tribunal, eu fecho o tribunal e mando entregar a chave ao presidente da República. Mas o certo é que a primeira intervenção veio na fórmula mais moderada. Ao invés de caçar, aumentar o número dos juízes do Supremo Tribunal, nomeando, então, 5 novos ministros. É claro, isso chocou o Supremo Tribunal Federal, mas foram nomeados homens ilustres. O mais temido e o recebido com maiores reservas foi o ministro Aliomar Baleiro. A essa época eu servia no gabinete do ministro Evandro Lins. E sou testemunha de que as maiores resistências pessoais recaíam sobre o ministro Aliomar Baleiro, que paradoxalmente veio a ser um dos ministros mais liberais que o Supremo conheceu naquela época. A partir daí, bem, vem o choque natural, o impacto, a solidariedade de quantos participavam como advogados, como procuradores da vida do Supremo Tribunal, no que nós chamaríamos depois o velório do ministro Vitor Nunes, da aposentadoria do ministro Vitor Nunes, que durante uma semana teve a casa cheia. O ministro Hermes parece que já estava no Rio de Janeiro,
e o ministro Evandro só ficou alguns dias aqui e voltou ao Rio de Janeiro. Era uma aposentadoria que funcionava como uma cassação. Evidentemente, os ministros eram vitalícios e eram sumariamente aposentados. Nessa época em que o senhor foi aposentado por uma junta militar, qual foi o impacto, né, para o senhor? Como é que ficou a sua vida profissional? Evidentemente que, de repente, eu tinha 3 ou 4 anos, 63, final de 63, eu entrava para o Supremo, para entrar para o Ministério Público, de tal modo que os proventos proporcionais ao tempo de serviço eram absolutamente insignificantes. E, nesse meio tempo, era um homem casado, já com o primeiro filho, e, felizmente, já então, ou melhor, pouco depois da sua cassação no Supremo Tribunal, o ministro Vitor Nunes montara um escritório e eu passara a participar dele. O medo era uma realidade nessa época? O impacto do AI-5 foi não tão estrondoso, porque já não havia novidades, mas mais forte na sensação de insegurança, de medo, enfim, de absoluta falta de segurança para planejar qualquer coisa, para quem se sabia na lista das antipatias do regime. O último presidente da ditadura militar foi o presidente Figueiredo, que acabou anunciando o fim do regime e começou o processo de abertura. Como é que o meio jurídico recebeu a notícia naquele momento? Era sempre um ir e vir. A cada momento de abertura, sobrevinha um outro período para advertir a sociedade de que não confiasse muito, não ousasse muito. E o general Figueiredo, já um regime bastante enfraquecido, porque os ventos econômicos haviam mudado, então já não se falava no milagre brasileiro, do slogan dos piores anos do regime, que foram os do general Médici. Se foi assim nesse ir e vir, até que o enfraquecimento do regime natural e certas circunstâncias políticas permitiram a obra de primorosa engenharia política, que foi a candidatura e a eleição de Tancredo Neves pelo próprio Colégio Eleitoral.